Milhões estão em risco no Internacional. Quero falar também sobre uma negociação avançada com um dos principais jogadores do elenco colorado. E óbvio, quero atualizar as informações sobre Tite. Afinal, uma concorrência pesada está surgindo no horizonte colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal tem muitas coisas pra gente conversar do nosso Colorado aqui. Já pedindo para que você deixe seu like, pra a gente começar a semana com o pé direito. E, gente, vocês têm sido muito generosos comigo, né? Então faltam só 236 inscritos pra gente bater 128 mil aqui no YouTube. Então eu imagino que tem 200 pessoas aí que tem um botão inscrever-se aqui embaixo. Então clica aí, é de graça e vai ajudar o canal a seguir crescendo cada vez mais, tá bem? Turma, quero começar falando justamente sobre milhões em risco, tá? Porque o Inter nos últimos dias teve algumas conversas sobre patrocínio master. A Alfa, que é a patrocinadora do Inter, né, tem gerado algum incômodo no bastidor, tanto é, né, que rescindiu já a sua parceria com o Grêmio, né, o acordo era conjunto, né, 50 milhões para as duas equipes, né, num contrato de 3 anos, o Grêmio já rescindiu, o Inter está incomodado desde os atrasos que acontecem em novembro e dezembro, então há uma instabilidade quanto ao futuro da patrocinadora master do Internacional neste momento. E a partir daí, o Inter iniciou algumas conversas para ter de novo o Banrisul na camiseta do Internacional na parte da frente. Lembrando que hoje, né, o Banrisul está nas costas e pagando um valor, obviamente, menor do que pagava para ser o patrocinador master nos últimos 20 anos do Inter. Só que nas conversas ficou muito claro que o Banrisul não tem interesse hoje em voltar a ser o patrocinador master. Por vários motivos, né? Primeiro que o Banrisul não pagaria valores que a Alfa pagou ao Internacional na temporada de 2025 e o Banrisul só entra como Master se tiver o Master do Inter e o Master do Grêmio, porque é um banco, né, estatal do Rio Grande do Sul e gostaria de ter as duas equipes. Mas, né, não se opõe a permanecer onde está hoje na camiseta, pagando o valor que está pagando hoje na camiseta e sendo um parceiro de alguma forma, porque vamos lá, o Banrisul ainda foi quem pagou o 13º dos jogadores do Internacional nessa reta final. Óbvio, né? Que com os juros bancários e assim vai. Então, foi um empréstimo facilitado que o Inter conseguiu, vai ter que pagar mais juros aí ao Banrisul, tá? Tendência que siga como patrocinador, mas não será o Master do Internacional, então há um grande ponto de interrogação quanto ao uniforme do Inter para o ano que vem. Quem vai ser o Master? Vai seguir sendo a parceira atual? Vai ser outra bet? Vai ser, né, outra empresa? Né? Resta muitas dúvidas aí para que o Internacional avance nesta questão. Tá bem? Falando em se mexer rápido e fazer bons negócios, se você está pensando em trocar de carro, lembra, né, que tem que ser com segurança e com quem é referência no mercado. E é por isso que eu sempre indico para você a Gigante Veículos, que é minha parceira aqui no canal, referência no mercado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul já há mais de 10 anos. Então vou deixar o WhatsApp da Gigante aqui na descrição e óbvio, né, sempre dou a dica para você seguir a Gigante lá no Instagram, no @giganteveículos, porque lá tem todas as novidades da loja. Hoje, segunda-feira, certamente, né, troca do showroom, novidades do final de semana, né, das negociações que aconteceram. E, cara, né, ainda dá tempo de você sair de carro novo em 2025. Então chama a Gigante, que é minha parceira aqui no canal. Tá bem? Vamos falar sobre uma notícia positiva para o torcedor do Inter e depois eu atualizo um pouquinho sobre o Tite, tá? Que eu sei que é o assunto que vocês vieram procurar também aqui no canal. O zagueiro Gabriel Mercado está muito perto, tá? De renovar o seu contrato com o Inter. Ele talvez seja um dos únicos, se não o único, que vai renovar o contrato daqueles que estão terminando o vínculo no final deste ano. E a gente pode citar Bruno Henrique, Carboneiro, Oscar Romero e assim vai, tá? Então o Gabriel Mercado é o único jogador que o Inter já manifestou interesse em renovar o contrato por mais uma temporada, tá? Ele deve ser procurado nos próximos dias, talvez a partir, né, do anúncio do novo treinador, para abrir oficialmente essas conversas, tá? Mercado hoje é um titular absoluto do Inter, né, apesar da sua idade avançada, já 38 para 39 anos, e, cara, ele voltou a atuar em agosto desse ano. Ele jogou pouquíssimos jogos em 2025, foram 14 jogos apenas, mas foi o suficiente, né, para ele tomar a vaga de titular, para ele mostrar liderança e mostrar ser o cara importante que ele é. Eu falo aqui, né, para mim isso é uma renovação óbvia, né? O Mercado tem que permanecer no Inter por tudo que ele fez em 2025 e foi coroado, né, com aquele gol contra o Bragantino que nos deixou na Série A do Campeonato Brasileiro.
né? Então a gente está falando de um cara que voltou de uma lesão de LCA em agosto, já com 38 anos, e que deu a resposta que deu nessa temporada. Só pra gente lembrar, tá? Pelo clube, o Gabriel Mercado tem 135 jogos, 5 gols marcados e uma liderança extrema, né? Pra mim deveria ser inclusive o capitão do Inter. Deixa aqui no comentário o que tu acha sobre o Gabriel Mercado e essa renovação aí que deve acontecer. Deixa eu lembrar que eu quase acertei meu palpite lá na KTO, né? Pra mim os finalistas seriam Corinthians, que eliminou o Cruzeiro e é o nosso próximo assunto aqui no canal, e o Vasco, do Fernando Diniz, eliminou o Fluminense. Então teremos Vasco e Corinthians. Os dois patinhos feios, né, da semifinal vão disputar aí a grande final da Copa do Brasil. O primeiro jogo já acontecendo nesta quarta-feira. E aí, né, a gente fica de olho, óbvio, né, e palpita também na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, tem final da Copa Intercontinental na quarta-feira, entre PSG e Flamengo. Então, tem muita coisa pra gente palpitar e se divertir por lá, gente. Então, palpita kto.bet.br. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para a gente fechar, eu quero falar sobre uma concorrência por Tite. Porque, como eu disse, o Corinthians eliminou o Cruzeiro ontem, e de uma forma muito louca, né? Porque o Corinthians ganhou no Mineirão por 1-0 o jogo de ida. O Cruzeiro chegou a abrir 2-0 ontem em Itaquera, tomou o gol de empate. Aí, no decorrer do jogo, dos pênaltis, né? O Yuri Alberto acaba desperdiçando a primeira cobrança do Corinthians, o Cássio defende, e aí o Cruzeiro tem 3 chances para eliminar o Corinthians nos pênaltis e não faz. O Gabigol desperdiça, né? O Hugo Souza defende 2 cobranças, e aí, né, o Corinthians se classifica para a final. E aí isso gerou várias mudanças já nos bastidores do Cruzeiro. O Cruzeiro que liberou, né, o Paulo Pelaib para ser o executivo do Grêmio nesta temporada. E o português Leonardo Jardim decidiu deixar o Cruzeiro e não será o treinador do clube no ano que vem. A decisão já foi tomada há alguns dias, né, segundo a matéria do GE. Globo, e o anúncio oficial deve acontecer nesta segunda-feira, tá? E com isso, né, um nome conhecido do bastidor do Inter deve voltar à pauta do Cruzeiro, que é Tite, né, o nome que o Inter está negociando e tem otimismo para fechar para que ele seja o novo técnico no ano que vem. O Tite está livre, né, desde a saída do Flamengo em 2024 e é um dos alvos do Cruzeiro junto com o técnico Arthur Jorge, que está lá no Al Rayyan, né, treinando o Wesley no Catar. Só que a multa para tirar o Arthur Jorge lá é 6 milhões de euros. E aí o Cruzeiro não deve fazer, tá? Então o Cruzeiro está numa fase ainda de mapear. Hoje o PVC também trouxe uma informação lá no blog do UOL que o Tite vai responder ao Inter até terça-feira. E aí pode ser que isso tenha um impacto, né, da procura do Cruzeiro, que deve acontecer aí a partir de hoje. Então, o Inter concorre com o Cruzeiro pelo técnico Tite, mas há um otimismo, né, por parte de todos no Inter que ele aceitará ser o técnico colorado na próxima temporada. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de dar aquele like e o botão inscrever-se. Vou repetir, são 236 inscritos que estão faltando aqui. Eu tenho certeza que tem 236 aí que podem se inscrever e me ajudar, tá bom? Aquele abraço, gente! Fui!